62 milhões de pessoas foram afetadas por eventos climáticos extremos em todo o mundo somente no ano de 2018. Recentemente, a Assembleia Geral da ONU promoveu um evento onde emitiu um alerta sobre a urgência de ações para diminuir as perdas decorrentes de mudanças climáticas. São inúmeras as pesquisas científicas que apontam as mudanças no clima global como um fato que vem ocorrendo pela ação da atividade humana. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo, Laura Brandi. Oi, Laura. Oi, Lisa. E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo. E hoje nós estamos com o professor Sergei Alex de Araújo, que é professor aqui nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, curso de Oceanografia, Pedagogia. Obrigada pela participação mais uma vez, professor. Eu que agradeço, sempre é um prazer enorme estar no Viva Voz. E agora participando aqui todos os dias, então, aqui nos jornais da Univale, né? Exato, pelo menos na segunda e sexta-feira, sim, que o pessoal de manhã cedo, né, dando aí uma panorâmica de como é que ficam as condições do tempo aí para a nossa região, né? Bacana. Agora, hoje a gente puxou aqui para conversar essas questões mais globais, né? E eu vou começar lembrando do ciclone terrível, né, que atingiu Moçambique no dia 14 de março, deixou mais de 700 pessoas mortas, tem milhares de pessoas desaparecidas ainda. Bom, destruição, inundações pelo país todo. E, com base nesse cenário, o secretário das Nações Unidas, o Antônio Guterres, fez um alerta, né, de que países vulneráveis como Moçambique serão atingidos com mais força se ações urgentes não forem tomadas pela comunidade internacional em relação ao clima, né? Agora eu fico aqui pensando, né, o que é possível fazer em relação ao clima? É possível evitar desastres dessa dimensão, professor? O Guterres, como, né, português, como ele é agora da ONU, na verdade ele faz esse enfoque que ele aproveita quando acontece esse tipo de situação justamente para forçar, né, os países que não querem, vamos dizer assim, assinar o que foi acordado em Paris, né? Por exemplo, o Trump queria sair agora, disse que não ia participar, o próprio nosso presidente Bolsonaro disse que também não vamos assumir assim diretamente o que foi acordado em Paris, então eles usam esse tipo de situação justamente para dar aquela forçada, né? Vamos dizer assim, aquele chamamento nessas horas mais difíceis. Uma coisa ele está certo, né? Isso já fica bem claro. Naquela zona da linha do Equador, né, a gente tem furacão dos Estados Unidos, a gente tem os ciclones que pegam ali o Oceano Índico e nós temos os tufões que pegam China, Japão, toda aquela área. Tudo isso é um furacão, tudo isso é um sistema de baixa pressão. Quando acontece isso, realmente nos países mais vulneráveis é muito pior. Quando acontece, por exemplo, um ciclone que pega Bangladesh, Índia, a mortalidade é muito maior, porque você não tem uma preparação. É diferente, por exemplo, quando você tem nos Estados Unidos, que lá também acontece, também tem, vamos dizer assim, tem maior destruição física, mas não tantas mortes, porque tem uma maior preparação, o pessoal sai avisado, né? Você tem um sistema diferenciado. Quando acontece nos países pobres, realmente a tendência é você ter um nível maior de morte, né? O que se daria para fazer? É uma situação difícil, porque isso aí começa lá em 72. Se a gente fosse falar, como começaram a se falar em Estocolmo, essa questão das mudanças climáticas, de pensar nisso e assim por diante. Por que é difícil? Porque bate diretamente na economia. né? A gente sabe que tem um viés muito diferente entre o que a gente quer na questão ambiental, na questão política e na questão econômica. Às vezes até, por exemplo, nós podemos até pensar que um governante tem o bom senso e realmente querer fazer algumas medidas para mitigar, mas às vezes ele começa a pensar assim, e acontece isso mesmo. Por exemplo, o Bush, não o Bush pai, o Bush filho, quando também na questão de mudanças climáticas, ele falou assim, não, mas a gente tem que fazer redução de emissões. Apesar que os Estados Unidos até está fazendo
em parte, né, alguma lição de casa. Não muita, mas está fazendo. O que ele fez? Não, mas espera aí, se eu tiver que mudar toda a minha matriz energética por exemplo, assim, a gente pensa que na Europa é tudo adiantado, nem sempre. Na Europa se usa muito carvão ainda. Tanto é que em 2014, 2016 não houve muito aumento nas emissões de CO2, mas em compensação 2017, 2018 houve um 2,6% de aumento e 1,8% nas emissões globais. A Europa conseguiu baixar pouquinha coisa, 0,2%. De aumento só, e os Estados Unidos 0,4%. Mas o que acontece? Às vezes você mexer numa matriz energética toda, você vai mexer diretamente na economia. E quando você mexe na economia, você está mexendo o quê? Na população. Quando você mexe na população, você está mexendo o quê? Na política. Então, às vezes, o político começa a pensar, opa, se eu for fazer isso, o que vai acontecer? Eu posso reduzir a economia, eu vou, ter margem de desemprego, eu vou diminuir meu crescimento, vai me dar um reflexo, eu não vou me eleger. Opa, aí, como é que faz? Aí ele já começa a repensar. Esse é um grande problema. Nós estamos aí tendo COPs atrás de COPs, né? Por exemplo, a gente teve a COP 24, agora a COP 25 era para ser no Brasil, não foi acordado, foi para o Chile, né? O Chile assumiu essa situação para quê? Para tentar vamos dizer assim, readequar, reagendar aquilo que tinha sido discutido na COP 21 Paris, que foi assim, nós tivemos, Paris foi a tentativa até do governo de Paris, que estava saindo, que perdeu a eleição, então ele queria trazer um legado, e ele trouxe aquele legado. Só que aconteceu, de lá para cá se discute, mas não está conseguindo avançar em várias situações. Esse é o grande problema. O problema maior de tudo isso realmente é o problema econômico, o impacto que ele causa. E as mudanças climáticas referem-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Elas podem ser causadas por fatores naturais ou exclusivamente por fatores humanos? Na realidade, ela é uma junção dos dois. No início, quando foi o IPCC, o IPCC, desde que ele começou, o IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, é ligado à ONU. A ONU é um grande guarda-chuva, né? Então, a ONU tem a FAO, que é da alimentação, tem a da saúde e assim por diante, né? E o IPCC, ele é da Organização Mundial de Meteorologia, que é ligado à ONU, e foi criado esse painel. Esse painel, na realidade, ele não é da ONU. Na realidade, assim, o que a ONU faz? A ONU, os países, são 195 países que fazem parte do IPCC, que também fazem parte da ONU, e cada país, vamos dizer assim, de acordo com a sua política, encaminha pesquisadores ou entidades de pesquisa dos seus países para contribuir. Então, você junta todos, assim, um monte de cientistas, às vezes vai 2.000, às vezes vai 4.000, até 4.000 pessoas, trabalhando nessa área, que vão discutir e vão tentar fazer um relatório. Nos primeiros relatórios, eles não se confirmaram que o IPCC colocou, então teve muita crítica, foi gerado muita crítica nisso. Ele era, vai aquecer tanto, e ficou muito longe daquilo. E inicialmente, eles pensavam mais, é culpa do homem. Já depois dessas críticas, já começaram, no próprio conceito deles de mudanças climáticas globais, essa situação de você, de um lado, você tem um evento natural. Por exemplo, quando eu tenho uma erupção vulcânica, eu jogo milhares de gases que fazem parte do efeito estufa antropogênico. O antropogênico é o efeito estufa feito pelo homem, né? Eu acabo contribuindo também. E também o efeito estufa feito por nós. Emissões de nossos carros, emissões de indústria, né? Por exemplo, hoje, talvez em torno de 80% do jogado do CO2 sobre a atmosfera é de produção industrial. No Brasil também tem, sim, por exemplo, quando a gente faz queimadas, que é ainda uma coisa que o Brasil usa, mas, por exemplo, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem um grupo de pesquisa sobre emissões de CO2 sobre o Cerrado brasileiro e sobre a Amazônia. Nós tínhamos uma carga muito grande lá em 2000, 2004 e até 2017 houve uma grande queda, então fizemos um bom trabalho. Evidentemente que a Amazônia é um pouco mais complicada, porque hora ela aumenta o desmatamento, hora diminui o desmatamento, aumenta o desmatamento, diminui o desmatamento, mas nessa situação. Então, só retornando, tem os dois, tá? Mudanças climáticas, a gente tem que pensar, é uma mudança do clima, mas aí também vem outra situação, a gente tem que pensar que o clima sempre mudou e vai sempre mudar. Não, o clima vai ficar assim para sempre. Não é. Se a gente for olhar a história climática, a gente teve períodos de aquecimento, períodos de glaciação e vai continuar assim. O problema todo nosso é que a gente está dizendo assim, a gente está acelerando o passo. Qual é o limiar? Esse é o problema. Por exemplo, se a gente for recorrer atrás do protocolo de Kyoto, que foi um dos primeiros, que todo mundo acordou, o Brasil depois foi lá e reassinou de novo, o protocolo de Kyoto dizia o quê? Nós temos que reduzir a emissão
em torno de 5%, 5,2% em relação a 1990, que era 360 ppm, partes por milhão de CO2. Nós já estamos em 481 agora. Nada de redução, então. Quase nenhuma. Quase ao contrário, nenhuma. né? Exatamente. Então, o que eu gosto muito, tem um autor que é de climatologia, que ele fala assim, ó, a gente tem que pensar em termos de mudanças climáticas, que a gente tem vários ritmos, que a gente não conhece todos eles. Né? O que a gente tem que, mais nada, quer dizer que também a gente não tenha que fazer alguma coisa, né? Claro. Então, assim, nós temos vários tipos, mesmo dentro da questão física, a gente tem alguns ritmos climáticos que a gente não consegue entender bem. Né? Mas o grande problema é esse, se a gente está acelerando ou não. Então, de acordo com o relatório do Fundo Mundial para a Natureza, 20% da floresta amazônica foi reduzida nos últimos 50 anos por conta do desmatamento, né? E segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, a porcentagem de desmatamento continua entre 20% e 25%. E a partir deste ponto, o que preocupa é que o dano a essa floresta passa a ser irreversível, né? Então, difícil você retomar o que era a floresta antes. Qual o impacto disso no clima, professor? Na realidade, assim, a Amazônia, nós temos, se fosse pensar em termos de Brasil, né? A floresta amazônica, quer dizer, é uma rainforest, é uma floresta de chuva, né? Então, se a gente fosse pensar em termos de Amazônia, o maior impacto nela, claro, além da perda da própria biodiversidade amazônica, o maior impacto para o Brasil seria nas chuvas, porque boa parte das chuvas que acontecem no centro-sul do Brasil, quando a gente diz centro-sul do Brasil, é parte do centro-oeste, sudeste brasileiro e sul brasileiro. Então, boa parte da nossa chuva vem lá, porque a gente tem uma coisa chamada ZECIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, que é como se fossem uns ventos que passam, vão entrando bem ali sobre a Amazônia, tá? Ele entra pela Amazônia, a Amazônia contribui com mais, depende do autor, de 30% a 50% de umidade relativa do ar, e essa umidade que chega sobre a maior parte das terras agricultáveis no Brasil. Ou seja, ela é responsável pela chuva. E se a gente começar a desmatar, pode ter, na realidade, uma diminuição de chuva, e se fosse pensar em termos de Amazônia, que muitos pensam, ela vira uma savanização ou, como a gente já tem no Brasil, um cerrado. Imagino que isso para o mundo também impactaria, né? Sim, mas principalmente no país. Entendi. Principalmente no país. As queimadas durante o verão são extremamente comuns nos Estados Unidos. Durante o último, um território equivalente ao tamanho de Los Angeles foi destruído. Qual a conexão com as mudanças climáticas? Alguns autores, né, principalmente dessa área, já que afirmam, pelo menos estão afirmando que as queimadas, essas ondas de calor, né, já são responsáveis pelas mudanças climáticas globais. Eu sempre tenho que olhar, eu não tenho acompanhado exatamente no caso das queimadas, mas tenho que acompanhar os trabalhos, porque, por exemplo, assim, já aconteceu aqui mesmo em Santa Catarina de você ter chuvas muito intensas e logo em seguida já se tem alguém assim, foi mudanças climáticas globais. E quando você vai perceber os dados, né, históricos aqui da nossa região, a gente vê que não é isso, que tem essa possibilidade, vamos dizer, esse ritmo que acontece. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas já tem vários autores dizendo que, principalmente nos Estados Unidos, já tem sofrido constantemente com essa situação. E também porque nos últimos, por exemplo, nós estamos em 2019, de 2011 para cá, a gente tem tido praticamente um aquecimento do planeta inteiro, tanto de superfície como dados que eu tenho aqui, por exemplo, que monitorado por satélite, da baixa troposfera, ou seja, da atmosfera baixa. Então, a gente, desde 2012, 2011, a gente vem tendo temperaturas na superfície maiores, em torno, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um aquecimento, se for pensar no planeta inteiro, em torno de 0,54 graus Celsius, nas atmosferas baixas, em torno de 0,2 a 0,4 graus Celsius de aquecimento. Isso contribui com esse tipo de queimada, tanto nos Estados Unidos, como também acontece no sul da Europa, nos países que estão virados, né, para a África saariana. Então, vamos dizer assim, ou seja, por exemplo, Espanha, Portugal, sul da Itália e, por exemplo, não se esqueça, também teve um grande incêndio na Grécia e também bastante destrutivo. Verdade. Bom, a gente faz uma pausinha, voltamos já a conversar com o professor Sergei Alex de Araújo. Já voltamos conversando aqui com o professor Sergei Alex de Araújo, que é climatologista e docente aqui em vários cursos da Univale.
Vamos falar sobre o clima do Brasil e também Santa Catarina. A previsão é que o El Niño fraco continue durante o outono e o inverno. Por isso, a probabilidade é que o trimestre abril, maio e junho seja um pouco mais chuvoso que o normal, o que causa essa mudança no fenômeno. Na realidade, então vamos começar primeiro a definir o que é El Niño, né? O pessoal às vezes não sabe. El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico tropical, né? Ou seja, você tem a linha do Equador e essa água ela começa a esquentar, né? Por que acontece isso, né? Se perguntarem também, um dos fatores fundamentais para a questão do El Niño, nós temos uma gangorra barométrica entre a Ilha de Páscoa e uma estação meteorológica em Darwin, na Austrália, que tem uma mudança de pressão. Quando há uma mudança de pressão nesses dois locais, entre a nossa América do Sul e a Austrália, você tem uma modificação no ritmo do vento. Qual vento? O vento alísio. Então, quando eu tenho uma diminuição desses ventos alísios, eu provoco o El Niño. Né? E o El Niño que ele faz, né? Vamos assim pensar se a nível de Brasil, de forma genérica, tá? Porque ele tem, dependendo como é que ele funciona, ele tem algumas modificações pequenas. De forma genérica, quando eu tenho o El Niño, por o centro-sul do país, que no caso onde nós estamos, a gente tem aumentos de temperatura, né? Ou seja, se tiver um inverno, vai ficar um inverno um pouquinho mais quente, não tão frio, né? E principalmente aumento da precipitação. Já para a parte do Nordeste e do Norte, ao contrário, não tem nenhuma alteração na temperatura, porque ela já está na linha do Equador, então a temperatura tem pouca amplitude térmica, mas tem uma diminuição da chuva. Então, o que acontece? Os modelos atuais estão indicando que a gente tem um El Niño fraco, né? O que é o El Niño fraco? Um pouquinho assim, um pouco acima de 0,5 graus Celsius acima da média no Oceano Pacífico. Esse é caracterizado como El Niño fraco. Então, nós temos mais ou menos até junho. Depois nós temos neutralidade ainda com viés de alta. Quando tem essa condição, por isso que os institutos estão colocando que a gente pode ter chuva acima da média histórica. Mas, como ele é fraco, a gente pode ter chuva acima da média histórica, tanto para agora, para abril, maio e junho, e até um pedaço de julho, mas com alguma variabilidade espacial. Acontece também outro problema que nós temos hoje nesse ano. A gente também está, o INMET colocou bem isso, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, que também o Oceano Atlântico Sul, né? Mas tem dois oceanos? Não, é que no Brasil a gente bota tem o Oceano Atlântico, né? Só que a gente faz uma divisão, o Atlântico Sul é de Cabo Frio para baixo e Atlântico Sul Norte, Cabo Frio para cima. No Atlântico Sul, mais ou menos aqui próximo da Bacia do Prata, né? Bacia do Prata é onde nós temos Montevidéu e Buenos Aires, o mar também está mais quente e também avançando sobre o sul do país. Quando a gente tem um mar mais quente, a gente também tem mais evaporação, então a gente tem condição de ter chuvas convectivas, que parece que é aquela chuva de verão. Então isso pode colaborar com chuvas acima da média histórica para a nossa região, né? Principalmente para o sul e sudeste. Agora, professor, ainda nessa linha, vamos puxar aqui mais para a nossa região, Itajaí, litoral centro-norte, enfim. Dá já para fazer algum tipo de previsão para esse outono e inverno que está chegando? O que se coloca em termos de chuva é o que a gente colocou. Todos os modelos estão indicando chuva acima da média. Quanto? Em torno de qual é a probabilidade, né? Porque, na verdade, os modelos trabalham em termos de probabilidade. Qual a probabilidade? Até 50% de chance, alguns botam até entre 50% e 70% de chance de ser chuva acima da média histórica. Lembrando também que, para a nossa região, não só para Itajaí, mas para Santa Catarina e também para o sul do país, o outono é que começa a diminuir chuvas, né? A gente aqui, para a nossa região, a gente tem chuvas abundantes no verão, a redução da chuva no outono, e o que menos chove é no inverno. Por exemplo, julho, agosto, em torno de 100 milímetros. E depois começa a recuperar de novo na primavera, né? A gente tem boa distribuição de chuva aqui para o nosso estado. Então, acima disso, alguns modelos colocam que, sobre isso, tanto para abril e para abril e junho, abril e maio, em torno de 50 milímetros acima da média histórica. Né? Por exemplo, esse mês foi 182, já para o mês que vem já diminui para 140, e assim. Né? Se for bem distribuída, sem problema algum. O problema é quando a gente tem concentração de chuva. Claro. Né? Porque a gente, por exemplo, se a gente for pensar em Itajaí, geologicamente Itajaí está sobre a areia do rio, né?
boa parte da cidade a gente está sob colúvio e alúvio. O que é colúvio e alúvio? Aluvião é a areia deixada pelo rio Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim, e o colúvio é o que desce do morro. Então a gente está sobre essa zona. Então boa parte de Itajaí, se a gente fosse pensar em Itajaí, está em zona de enchente. Tu pega lá o Santa Regina, que vai para Blumenau, lá é uma bacia de inundação, a gente chama planície de inundação. Ou seja, quando o rio sai, na extravasa do seu canal, enche ali. Então, mas não quer dizer que vai dar enchente. Então a gente vai ficar monitorando. A tendência é que seja chuva acima da média histórica. Tá. E temperaturas? Temperaturas que a gente tem, todos os modelos colocam dentro da média, pelo menos para abril agora. Né? Para maio, alguns colocam dentro da média histórica e um pouquinho para junho, um pouco acima. O que se confirmar esse El Niño fraco, vai ser diferente do inverno passado. Porque o inverno passado foi um inverno típico, realmente foi mais frio. friozinho. Exatamente, foi quase todo inverno fazendo frio. Esse ano deve voltar igual a 2017, 2016, ou seja, com ondas de frio. Por exemplo, o programa vai ao ar quando? Na outra semana. Só. Então tá, não vou falar não, porque estava previsto para esse final, para esse sexta-feira que vem, entrar uma onda de frio. Então não vou falar porque não vou falar. Marquem isso também, pessoal, por favor. É só para perguntar, porque às vezes fala aí tá fora de contexto, né? Beleza. Então vamos parar ali. Só retornando, né? Então, isso. O que é que acontece? Então, esse verão vai ser muito parecido com o de 2017, 2016 e 15, que a gente tinha ondas de frio. O que é ondas de frio? Vem aquela friaca, né? Que dá 3, 4, 5, 6 dias de frio, mas logo em seguida já para o frio e, às vezes, 2 dias depois já está tomando sorvete. Então, aparentemente, esse nosso inverno, o nosso outono e inverno pode ser assim. Ok. Em regiões altamente urbanizadas, as chuvas são ainda mais exacerbadas devido ao efeito de ilhas de calor. Como a população pode auxiliar na mudança desse quadro? É uma boa pergunta. Um trabalho clássico de ilhas de calor, né? Isso já é falado muito tempo na climatologia e até na própria geografia. Um dos trabalhos clássicos é da Magda Lombardi, São Paulo, ilhas de calor. Né? Por exemplo, São Paulo era conhecido como a terra da garoa. Hoje em dia já não dá, né? Porque tudo dá uma enchente, um alagamento de São Paulo, fica carro debaixo d'água, infelizmente se perde vidas, mas por que isso? Justamente pela ilha de calor. Né? O que é ilha de calor? É você mudar o clima local, ou seja, mudar o albedo, você está mudando, tirando a vegetação e botando as construções humanas. E uma coisa muito engraçada é onde nós estamos, o ser humano, ele sempre traz calor. Porque assim, se a gente fosse pensar aqui no próprio estúdio, né? A gente está aqui em 3, já estamos gerando mais calor. Daí você tem aparelho ligado, você tem um computador ligado, tudo isso vai gerando calor. E quando você gera calor, você tem processos convectivos mais fortes. Então o que acontece? A maioria dos estudos assim dizem, para as cidades grandes, onde tem ilha de calor, eu não altero significativamente os volumes de chuvas anuais, o que altera a intensidade desses volumes. Foi o que tu colocou. Por que dá mais chuva mais pesada? Justamente por isso. Eu tenho um aquecimento, porque ilhas de calor, imaginem, como se fosse uma chaleirinha fazendo café, né? Eu estou esquentando, aquele vapor sobe, ele se concentra sobre o local e chove. E daí por que nós temos problema? Porque nós impermeabilizamos a cidade. Claro. Nós impermeabilizamos a cidade. Absorver. Né? Você, mas é o rio. Não é o rio. Você tem o rio, você tem canais, você tem córregos, você tem locais, por exemplo, no morro, onde a água desce, que vai se juntar no outro, que vai correr até chegar num canalzinho, que vai chegar no córrego, para chegar no rio. E o que acontece, a gente está quebrando isso. Então, se a gente fosse pensar, Balneário Camboriú hoje sofre isso bastante, né? Inclusive pela morfologia, Itajaí sofre também, né? Se a gente fosse pensar por exemplo, a enchente de 84, mas foi mais impactante do que a de 84. Porque a cidade está crescendo muito. Daí tu pergunta, como é que fazer isso? Teria que repensar a cidade. Como? Você tem que começar a botar menos asfalto, você teria que pensar em tecnologias como já tem na Europa, asfalto que consegue drenar a água, você teria que fazer o quê? Plantar mais árvores. Por exemplo, Balneário, eu moro em Balneário. Balneário não tem praça. A praça que é praça é só de cimento, não tem árvore. Então, e as próprias residências, né, professor? Todo mundo quer azulejar tudo, né? Exatamente, porque a árvore incomoda, né? Tem que podar, tem que varrer, né? Grama tem que
cortar a grama, e isso vai trazendo um prejuízo muito grande. Pena. A gente vai aumentando a temperatura, né, e isso a gente também pensa, por exemplo, o IPCC até alguns anos atrás ele não considerava ilhas de calor. Hoje em dia ele já coloca, tem modelos inclusive que fazem a substituição das ilhas de calor para tentar ter uma ideia de temperatura sem elas, porque elas vão, porque se a gente imaginasse, você começa a botar São Paulo é gigante, Cidade do México, Uruguai, a Montevidéu, e vai juntando um monte de cidades enormes que começam a gerar esse calor excessivo. Né? Então, é um problema. Como evitar? Só mudando vamos dizer assim, a arquitetura da cidade. Pensar uma cidade um pouco mais verde. Agora, resta saber quem quer fazer isso, porque às vezes fazer isso sai caro. Ou às vezes, se não sai caro, é trabalhoso. Às vezes a gente fala muito no discurso, mas não quer na prática fazer. Perfeito. Só quero encerrar trazendo uma informação para você comentar. Por conta do aquecimento global, o manto de gelo e os glaciares estão derretendo rapidamente, né? Então, cientificamente está sendo comprovado isso. E um fato bem estranho e que comprova tudo isso é o aparecimento de cadáveres que estavam enterrados durante anos em locais onde se praticava alpinismo, por exemplo, né? Então, no Nepal isso aconteceu e a informação veio da Associação de Montanhismo do Nepal. Estranho isso, né, professor? Inclusive eu tenho, por exemplo, dados do Ártico. Por exemplo, esse ano o Ártico chegou ao 7º ano de moda de gelo, né? O Ártico, por exemplo, chegou a 14,41 milhões de quilômetros quadrados. Né? Já na Antártida, nem tanto. Quando eu falo isso aqui, gelo marinho, tá? Não é o gelo do continente, mas gelo marinho. Já na Antártica, a gente teve o recorde de gelo, foi em 2013, e nos últimos anos, 14, 15, 16, tem tido uma pequena redução no gelo marinho. Claro que tem aí também entre alguns problemas, né? Porque assim, mas alguns dizem assim, não, mas teve tanto gelo, como é que está tendo aquecimento? Mas daí outros sentem assim, não, a gente está aumentando o gelo porque também a capa do gelo está menor. Mas na Antártida a gente está realmente tendo gelo, mas bem menor, bem menos significativo. No Ártico, não há a menor dúvida, está comprovado, cada ano vem baixando, né, essa condição. Só colocando também assim para nós, né, estamos quase terminando, eu até fiz um levantamento de temperatura média aqui para Itajaí, porque nós temos uma estação ali que é da Ipag-Ciran junto com a estação do IMET, e eu fiz um levantamento dos dados de 81 para cá, em termos de temperatura média, né, os anos mais quentes aqui para Itajaí, de temperatura média. Não quis trazer mais dados para não complicar muito. Foram 2015, 2014, 2001, 2002 e 2006, os 5 anos mais quentes aqui para a região, tá? Para cá. Esse ano passado até foi mais fresquinho, não foi tanto, né? E só para colocar também, né, que a gente também tem, em termos de Brasil, a gente tem que cuidar um pouquinho, porque todo mundo fala muito no CO2, né, que é o dióxido de carbono, mas no Brasil a gente tem uma contribuição também de CA4, que é metano, né, via lixão, a ruminação de animais, que a gente tem um grande, né, a gente tem uma... Se for pensar em termos de bovinos, caprinos, frangos, etc., a gente tem uma geração também grande de metano. E o metano, por incrível que pareça, ele aquece mais. Por exemplo, quando a gente trabalha, o metano é em parte por bilhão, só para vocês terem uma ideia. Já o CO2 é parte por milhão. A forçante radioativa, ou seja, o metano, ele consegue guardar mais energia, ele esquenta mais do que o próprio CO2. E também a gente contribui muito também com outra coisa, que é o NO2, que é o óxido nitroso, que é um nitrogênio que a gente usa na nossa agricultura, né? Que o nitrogênio, na realidade, é um adubo, né? Porque ele ajuda, mas ele também tem essa parte de desprender o óxido nitroso, que também tem uma forçante radioativa grande, né? Então, a gente, assim, às vezes, a gente está avançando um lado, no outro cai um pouquinho, melhor desmatamento, tá? Mas se fosse pensar em termos de mudanças climáticas globais no IPCC, só né, muita informação para encerrar, talvez a única coisa que realmente esteja funcionando a plenos pulmões, assim, tem funcionado muito bem, realmente é o controle de desmatamento, tá? Nos outros a gente não está conseguindo avançar muito, mas no desmatamento, apesar de em alguns locais continuar, a gente tem conseguido avanços mais significativos, né? Alguma coisa a gente tem que conseguir mudar, né, professor? Sim, sem dúvida. Professor, muito obrigado, então. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. E o Laboratório do Clima também está sempre à disposição da comunidade aqui de Itajaí região. Perfeito. Professor Sergei Alex de Araújo, climatologista, docente aqui da Univale. A gente encerra mais um Viva Voz por aqui, né, Laura? É isso. O programa está chegando ao final, mas você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Já curtiu, professor?
Tem que curtir lá. Tem que botar lá. Na live do pessoal do Jornal de Manhã, eu já compartilho, já curto. Tem que fazer isso também. Então tá, até o próximo. Tchau. Gente.